Então, continuando falando sobre essas diferenças que a gente tem, né, no high school americano, high school canadense, eu queria saber a sua vida de student athlete, né, aquele atleta que estuda, porque a gente fala bastante aqui no Brasil que a gente é atleta amador, que a gente tem que trabalhar e tal, mas lá também você tinha que estudar, você tinha que fazer suas coisas além de treinar. Como é isso? Perfeito. Eu diria que é um pouco mais facilitada nessa segunda escola que eu fui, porque, de novo, era uma escola interna, né? Então você acordava super cedo ali, tomava café, ia para aula, né? Que normalmente acontecia das 8 às 2, né? 2 e pouco. Você tem o principal intervalo lá costuma ser o almoço, né? Aí você tinha um rápido break depois da aula e já tinha treino todos os dias de tarde, né? Sei lá, das 3 às 7 mais ou menos, no campo. Parava, cara, ia jantar e depois você tinha um período específico para fazer, alocado para você estudar ali. Então é desafiador, né? Normalmente você não tem uma maturidade tão grande nessa época, teus pais não estão ali também, então você precisa se gerenciar. É super corrido, né? Porque ao mesmo tempo que, sei lá, sexta-feira você vai jogar uma final que você está super preocupado, você tem uma prova de biologia avançada que você precisa estudar, né? Então isso ocupa bastante espaço na tua mente. Mas de forma geral, essa era a rotina. A gente treinava todos os dias, né, de segunda a quinta, e normalmente os jogos acontecem na sexta-feira, né? Então, às sextas-feiras, a gente ou recebia alguma escola na nossa escola ou viajava, e tinha isso também que era super cansativo. A gente já pegou a estrada 4, 5, 6 horas em ônibus, né, para jogar contra oponentes, e era muito comum você ter, enfim, pessoas estudando no ônibus, no caminho para o jogo, né? Que tinha uma prova um dia antes, um dia depois. E era isso, né? Você tinha um final de semana para descansar, normalmente morto, e ainda tinha que fazer trabalhos da escola, e segunda tudo de novo, né? Então era bem, bem corrido mesmo. E quando eu estava no Canadá, é um pouco diferente, mas tão difícil quanto, eu diria, porque ali, né, a população da minha escola não era tão privilegiada quanto essa segunda, então boa parte da galera trabalhava, né? Então equilibrar estudos com trabalho, com treino, é basicamente um shift triplo que você tem, né? Um turno triplo que você tem que gerenciar, então é bem complexo e é uma responsabilidade antecipada, assim, mas que faz super bem também, né? Um atleta ele precisa conseguir equilibrar vários pratos e acho que vai trabalhando um pouco da nossa inteligência emocional lá cedinho. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque acabou de passar a lei da NCAA que os atletas universitários podem receber por algumas coisas, propaganda e tudo mais. Porque até então, imagina, o Tomão tá falando aqui no high school, né? Que já tinha tudo isso. Imagina quando você chega na universidade que é muito mais disputada, envolve muito mais dinheiro, envolve bilhões de dólares. Então é muito cansativo para eles. E muitos deles precisavam trabalhar, precisam ainda trabalhar para se manter na faculdade e tudo mais, e não podia nem tirar um centavo com uma propaganda ou receber um lanche a mais de uma pessoa que está querendo dar, alguma coisa assim. Então realmente é difícil. E eu queria falar agora um pouco, que você falou da final, né? E eu sei, já escutei essa história, mas a sua final nos Estados Unidos foi contra uma pessoa que era filha de alguém importante no futebol americano, né? É Conta um pouco pra isso. gente. Show. Então, dando um pouco de contexto, o programa que eu tava lá era super novo, a gente tinha 4 anos, era a primeira vez que a gente tava indo pra final. Então já tava todo mundo super animado. Graças ao Tomadon, especificamente. Não, eu nem cheguei na final, tá, pessoal? Eu quebrei minha clavícula, essa é uma história boa também, no último jogo da temporada regular. E ganhei de souvenirs aí 10 parafusos e uma placa. Você fez lá a cirurgia? Fiz lá. Ah, tá. E me assustei, inclusive, porque achei que ia ter que arcar com a despesa, que não é nada barato. Então esse é um outro ponto, né? Porque é um jogo perigoso e lá a saúde é cara. Então é mais um desses pratos que os jogadores têm que equilibrar. Mas enfim, a gente foi super bem aquele ano. E à época tinha um outro time também que estava se destacando. Depois a gente entendeu que não deveria estar naquela divisão, tanto é que eles subiram, depois de ganharem da gente na final, subiram 2 divisões, mas que tinha como head coach um ex-running back do Browns, eu não vou lembrar o nome dele, como coordenador defensivo Randy Moss, o que é bem legal, né? Um recebedor, ou um dos melhores, eu diria, como coordenador defensivo, né? E o filho dele, que é o Ted Osmos, o Ted, como tight end.
né? Além disso, tinha uma porrada de jogador ali com oferta na mesa da Marshall University, né? Dada essa ponte que eles tinham ali. Então foi super bacana e, enfim, a gente já tava com medo, né? Porque era a primeira final, escola privada contra outra escola privada também, mas não era interna, então eles tinham mais jogadores, uma estrutura maior. Eles fazendo entrevista para Fox, então, né, Era um evento já. era um evento. Cara, a gente é caipira ali, numa cidade de 3 mil funcionários, nunca tinha feito. 3 mil funcionários, 3 mil habitantes, nunca tinha feito isso. E o Tom Brady, inclusive, mandou chuteira para todos os jogadores. Deles, não do outro time. Do outro time, tá? Meu time não recebeu nada. Eu, inclusive, eu mandei mensagem pro DeAngelo Williams. Cara, a gente tinha o WhatsApp dele, de um training camp que ele fez aqui no Brasil. Mandei, falei, cara, vai acontecer isso, consegue ajudar a gente? Zero respostas, não nos ajudou. Mas foi isso, e a gente foi pro jogo, né, com toda essa hype. Poxa, ver um Randy Moss no campo, cara, animal, né, poder trocar ideia com ele. Mesmo não trocando muita ideia, mas pelo menos apertar a mão dele ali foi super bacana. E a gente foi completamente esfolado, né? Eu lembro que o último quarto eles tinham aberto uma vantagem muito grande e eles colocaram os dois OLs deles como safeties. Assim, cara, por praticamente um quarto. Os caras eram bem grandes, nada rápidos, né? E, meio claro, desrespeitoso até, né? bem desrespeitoso. Então, enfim, uma experiência bem bacana, foi bem legal. Uma baita história para contar, né? Enfim, tentando deixar essa lembrança menos amarga, assim, acho que... Legal até, porque você falou do filho do Randy Moss, né? Ele, além de ganhar o estadual contra vocês, ele foi campeão agora do college football com o LSU, né? Então, Exato. assim, ele jogou contra um cara, não jogou porque não estava no campo, mas participou ali do time que jogou contra o time com o filho do Randy Moss, bem legal. E é legal pra você se comparar, assim, né? Tipo, ele não era muito diferente naquela época. Isso óbvio. que eu ia te falar, você, mesmo fora, você conseguia ver isso, assim, tipo, pô, o cara era muito melhor que você ou não? Ele tinha uma vantagem, acho que física muito grande, assim, né? Ele já era mais alto e maior e muito rápido também, mas tecnicamente cara, tava ali, tinham jogadores tão bons quanto no meu time, assim. E eu acho que isso mostra também um ponto que acho que é importante falar quando a gente fala de high school e dessa ida para a universidade, a importância que o relacionamento tem, né, nessa tua ida para lá. Porque não é fácil, você precisa ter exposição, né? Então você precisa ter você tem que ter a sorte primeiro de ter bons vídeos. Para isso você tem que ser um bom jogador, né? Mas tem que contar um pouco com sorte, fazer isso com consistência, mas também com volume, né? Poder mostrar um bom portfólio de jogadas. Mas só isso, né? O produto do teu jogo não é suficiente. Você precisa sempre conhecer alguém que conhece alguém, né? Que possa te apresentar aquele técnico, aquele programa. Então, a gente tinha, de novo, jogadores tão bons quanto no nosso time que eu tenho alguns colegas que foram sim para D1s, mas muitos não foram, né? E você vê um Ted, óbvio, mérito dele também, um baita jogador, mas a influência que o pai dele, né, e todo esse contexto tem na ida dele para a universidade. É importante falar, até na época ele tava lá, na época ele é um amigo e eu tava torcendo por ele, mas assim, ele tem o highlight dele lá e aí eu assisti e na mesma época eu tava procurando para ver quem ia entrar na universidade e peguei assim, tipo, o top 10 das defesas que estavam entrando e tinha muitos deles que, tipo, meu, highlight era muito pior. Sabe? Não era ruim, mas era pior do que o Léo, porque o Léo tava de tight end, tava de running back, safety, interceptando, fazendo sec, um monte de sec. Então, assim, era bem impressionante mesmo o highlight do Léo. Só que eu fui falar com ele e ele falou, mas veja bem, os caras assim, primeiros estão numa divisão muito mais difícil que a minha. Então os caras sabem que a minha divisão é mais fraca, né? Então já começa por aí. Segundo, você viu o vídeo do senior, mas ele tem um vídeo de sophomore, de junior. Então tem toda essa diferença. Por isso que ele falou que é importante você estar lá e não só ir pro último ano, talvez, Isso. né? Ir pro sophomore year e tudo mais, para você poder fazer esse processo, entrar em contato com os coaches, tá aqui meu primeiro vídeo, ano que vem me assista de volta pra ver. E acontece muito, a gente vê que o cara chega do nada numa universidade que ninguém conhece, mas é porque ele tá lá faz um tempo já entrando em contato, mostrando o talento. Se eu pudesse, acho que dar uma dica para quem tem desejo de fazer isso
vá cedo, né? Idealmente para passar lá 4 anos. Então, e é difícil porque a gente, agora sim, né? Tem pessoas com, sei lá, 13 anos jogando futebol americano no Brasil, mas naquela época não tinha. Mas se puder, vá cedo. Além disso, fazer, enfim, né? Óbvio que você precisa ter privilégio para isso, não é algo barato, né? Principalmente agora, né? Principalmente agora. Precisa ter os meios, mas é algo que vai adicionar a tua carreira profissional, né? E tua experiência, acho que humana, cara, de forma geral. Mas vai te desenvolver muito como jogador. E tenha uma pessoa te suportando ali, porque é bastante desgastante, né? Além de todos os treinos, jogos, etc., você tem que mandar muito e-mail, fazer muitas aplicações, né? Candidaturas por semana. E é legal ter alguém que já tenha pelo menos feito isso antes para te mostrar o caminho ou para fazer isso por você, né? Sair distribuindo mensagem para todos os técnicos possíveis ali, que é um grande funil, uma grande peneira. Você tem que estar em contato com essa galera. Isso é importante, porque quando eu e o Léo estava tentando ir, talvez para uma faculdade e tudo mais, eu lembro que a gente quis muito fazer a gente, né? Porque até tem uma história, se duvidar, foi o primeiro jogador a ir para os Estados Unidos jogar, que é o Guizão, que jogava nos Crocodiles. Ele fez por conta própria, foi mandando mensagem, conseguiu. Então a gente achou que seria possível, mas realmente é extremamente difícil. E aí, eu tô falando, você tem vontade? Por exemplo, tem a empresa do Cleiton, tem outras empresas aí, veja se elas são sérias, claro, mas que fazem isso e ajudam você a chegar lá mais perto. Claro, eles cobram o valor deles, mas é um trabalho desgastante e é difícil, tá? E primeiro, eu falar que eu jogo bem, que eu mereço uma vaga, é diferente do Cleiton, que é um cara que já tem contato com ele, que mandou jogadores como o Léo, que fez diferença no time, que, não, se ele tá falando, realmente a gente pode confiar, então vamos enviar esse jogador. Que é americano, né? Que é americano, né? Mas essa. Então tem essa diferença. Estamos aqui, né? Chegando no final do nosso programa, o nosso 2-Minute Warning, que a gente já conhece, todo mundo adora, pedem mais. Tô Não é preocupado, verdade, mais um dia vai ser. Eu tava bem ansioso, sabendo que minha hora ia chegar. E a gente vai fazer hoje, eu até vou pegar aqui, porque eu vou fazer pergunta, vou falar jogadores pra você. E eu sei que o Léo, ele foi uma pessoa que gostava muito de NFL, mas ele deixou um pouco pra trás a NFL. Então eu falei, quer saber? Eu vou pegar e vou perguntar sobre os jogadores da NFL e se você sabe quantos Super Bowls eles têm. Tá. Então assim, eu vou fazer a pergunta, e aí eu vou fazer a pergunta, vou falar um nome e você vai chutar quantos Super Bowls esse cara ganhou. Beleza? Vou passar vergonha, pessoal, já tô avisando. Não, mas tem que passar mesmo. Parou de jogar futebol americano e parou de assistir, que absurdo. Então vamos lá. 2 minutos no relógio. Vamos começar. Peyton Manning. 3. Não. 2. Acertou. Ed Reed. 2. Não. 1. Acertou. Mike Webster. O cara que é famoso por causa do filme que saiu até com o Will Smith. Jogava no Pittsburgh Steelers. 3. Mais. 4. 4, acertou. Tom Brady. 5. 6. Meu, o cara acabou de ganhar. 7. Perdão. 7. Não, eu contei só uma dinastia. Ah, tá. Vamos ver quantos vão vir aí. Ele bate 10, né? Será? Gronk. Participou da dinastia. Ai, quando que ele chegou? Vou colocar 4. Certo. Dan Marino. 3. Não. 4. Não. 5. Não. Rapaz, 2. Não. Não sei. 0. Dan Marino nunca ganhou. Triste, né? Complicado, merecia, né? Merecia. Eli Manning. Eli Manning, 2. 2. Tom Brady era pra ter 9, né? Mas tudo bem. E o irmão dele merecia mais também, né? Merecia. Agora, um cara que você não deve conhecer, Charles Higley. No idea. Mas vou falar que é alto, vai. Tá 7. Não, menos. Tom Brady é o único com 7. 5. 5, acertou. Ele era o único jogador que tinha 5. Antes do Tom Brady conseguiu 5 também. E ele é um jogador de DL. Lá pra cima, né? Ele ganhou 3 com o 49ers, se eu não me engano, e 2 com o Dallas Cowboys. Foi, assim, bem impressionante. Larry Allen. Jogador do Dallas Cowboys, o L. 3. Menos. 2. Menos. 1. Acertou. E o último pra terminar, Joe Montana. 5. 4. 4, acertou. Foi bem, né? Deu uma escorregada, principalmente no Tom Brady aí, que tava na mídia falando que ganhou 7, mais qualquer franquia na NFL. Eu lembrei até onde eu lembrar, até onde eu acompanhava, né? Minha memória tá boa, até onde deu pra ir. Legal. Então...